Boa tarde, pessoal. Estou nessa tarde de hoje, aqui de segunda-feira, gravando a aula para vocês sobre as cartas católicas e, de modo particular, nós vamos dar início à primeira carta de Pedro. E para esse nosso momento de pesquisa, vale a pena assim olharmos para a questão da introdução, né, que podemos olhar assim, introdução à Bíblia de Jerusalém, em que apresenta uma boa introdução sobre a carta de Pedro, e também enviarei em anexo a este vídeo em que vocês poderão ter acesso a uma pequena apostila que elaborei em torno da figura da primeira carta de Pedro. Alguns aspectos que gostaria de destacar da parte de autoria e data dessa primeira carta. 1 Pedro 1:1 afirma que a carta foi escrita por Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Contudo, essa autoria do apóstolo não pode ser tomada de forma literal. Em primeiro lugar, por causa do contexto histórico aludido na carta, muito tempo depois que Pedro foi martirizado. Em segundo lugar, porque o conteúdo da obra revela uma forte influência paulina. Essa suposta autoria petrina é um recurso literário para dar maior autoridade ao escrito. Também não foi escrita por Silvano, como deixa transparecer 5:12. Este dificilmente teceria elogios a si mesmo. As pessoas mencionadas na carta, como Silvano e Marcos, não são necessariamente as mesmas citadas por Paulo em suas epístolas. São nomes comuns naquele tempo. Podemos apenas dizer que o autor de 1 Pedro é um líder comunitário, preocupado com a situação de crise vivida por várias comunidades ao longo do Império Romano. Esta carta deixa entrever a expectativa de uma perseguição em que aparece no capítulo 4, versículo 12, no capítulo 5, versículos 6 a 10, que começa a se desenvolver contra os cristãos. Assim, alguns biblistas datam 1 Pedro em um tempo mais tardio, por volta de 112 depois de Cristo, sob o imperador romano Trajano. Outros conjecturam que as perícopes sobre a perseguição não deixam claro se esta é oficial. Parece mais que se trate de conflitos locais e não com o império, por causa das semelhanças existentes entre 1 Pedro e 1 Clemente. Preferimos colocar como balizas de uma possível datação uma época posterior ao ano 64 depois de Cristo. Perseguição desencadeada por Nero, que tornou difícil a vida dos cristãos daí para frente, e anterior ao ano 96 depois de Cristo, com a perseguição de Domiciano. Então veja que é comum entre os autores aqui mencionar essa data, né, e por volta de 112 depois de Cristo, e com paralelo assim com a primeira carta de Clemente, que pertence à literatura apócrifa. Uma coisa que chama atenção ao olhar, né, diante desse texto da 1 Pedro, como nós já tínhamos visto também na carta de Tiago, é justamente uma preocupação pastoral em torno de pontos significativos para a análise pastoral. Que pontos são esses significativos? Vejamos lá. Numa primeira parte, nós vemos a saudação e ação de graças. Depois nós vemos a vida cristã como povo e casa de Deus. Depois, terceiro, a vida cristã exemplar neste mundo. Depois,
a vida cristã no meio do conflito e da sociedade não cristã. E, por último, a saudação final. O ponto central está principalmente neste campo da vida cristã exemplar neste mundo. Contudo, para nós chegarmos a essa ideia da vida cristã exemplar, em que aparece no capítulo 2, 11, de 4 a 11, é necessário uma maior contextualização dos termos, em que podemos também olhar isso, sobretudo na questão do gênero literário. E dessa parte, o que poderíamos destacar é o seguinte: muitos biblistas pensaram que 1 Pedro se tratasse de uma homilia batismal, porque podem ser detectados ali pelo menos 4 hinos. 1 de 3 a 5, 2 de 22 a 25, 8 de 18 a 22 e 5 de 5 a 9, que lembram, inclusive, a liturgia do batismo. Em 1 Pedro temos também bastante material catequético presente nas regras para a vida familiar e convivência social com influência tanto helenística quanto palestinense. Por isso, a maioria dos estudiosos está de acordo que 1 Pedro se trata de uma carta circular, um documento intereclesial e intercultural que incorpora várias tradições litúrgicas e catequéticas. Veja, esse ponto que eu acabei de mencionar para vocês, sobre a maioria dos estudiosos está de acordo que 1 Pedro se trata de uma carta circular, da minha parte penso que é a maior definição aqui para o gênero literário desta carta, porque ressalva a importância de uma boa vida cristã. E isso nós vamos perceber daqui a pouco, quando adentrarmos no texto. Outro ponto fundamental que vale a pena dizer é o seguinte: uma leitura mais atenta dessa parte central nos fará ver que a teologia de 1 Pedro se trata de uma exortação para que a existência cristã se torne exemplar perante esse mundo conflitivo. Trata-se da sobrevivência dos seguidores de Cristo num contexto de perseguição. Lembremos que não são cidadãos romanos. Essa vida só será realmente exemplar se a fé cristã for concretizada no dia a dia. Assim, a ética familiar e pública ensina a submissão de todas as autoridades, nos diversos níveis de relacionamento, como, por exemplo, 2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 7. Dessa forma, os cristãos darão bom exemplo aos pagãos. 3:12. As mulheres conquistarão os maridos para a fé. 3:1-2. Todos os cristãos darão razões de sua esperança a quem admirado perguntar. 3:15. E imitarão o Cristo. 2:21-25 e 3:18. Os cristãos deverão ter respeito para com todos, inclusive para com o imperador. Para com os irmãos terão o amor, e para com Deus, temor. A motivação para tudo isso é a perspectiva do fim. A escatologia próxima é que dá forças para suportar todos os sofrimentos e também para realizar as boas coisas que farão dos cristãos um exemplo para esse mundo. Diante desta colocação, podemos pegar aí na nossa Bíblia o capítulo 1 e vamos analisar um pouco a passagem da perícope, capítulo 1 de Pedro, da 1 Pedro 1,
a 2. Vejamos lá o que diz o texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem como estrangeiros da diáspora do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia, eleitos, segundo a predestinação de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, a vós sejam multiplicadas graça e paz. Percebemos aqui a colocação do nome, da figura de Pedro, como alicerce fundamental para que a comunidade possa perseverar na fé cristã. Outro recurso literário importante que aparece nesta passagem é a questão de Jesus Cristo ligado aqui ao seu sangue, indicando que a graça e a paz passam por meio do seu sangue. Em outras palavras, a comunidade precisa ter um olhar centralizado na figura de Jesus Cristo. Isso, em termos de exegese, é muito significativo, porque abre horizontes para que possamos pensar de forma mais sistemática a questão da cristologia a partir da noção do sangue. Em outras palavras, pelo sangue derramado de Jesus, nós vemos que a paz se completa. E que paz é essa? A paz aliada aqui à graça de Deus, de concretizar essa sua ação dentro do mundo, a ação de salvar este nosso mundo e dar um novo sentido para ele. Isso é muito interessante para nós, ainda mais que estamos diante desse momento de crise mundial em torno da figura do coronavírus, em que as pessoas ficam com receio, as autoridades muitas vezes não explicam direito a questão própria do coronavírus, e aí abrem-se várias incertezas. Contudo, nós, pela nossa experiência de fé, nós sabemos que há algo central na nossa fé que motiva a acreditar na presença de Deus mesmo diante destas crises, que é justamente a ação de Deus dar a vida para nós. Através do seu sangue, nós ganhamos a vida. Portanto, para enfrentar a experiência do coronavírus, nós precisamos fazer uma experiência de recolhimento. E neste recolhimento, com certeza, poderemos fazer uma melhor meditação e principalmente reavaliar dentro da nossa conduta como estamos no princípio de solidariedade uns com os outros. Porque uma coisa que é perceptível diante dessa crise mundial da pandemia do coronavírus é a falta que havia desta solidariedade. O avanço tecnológico, da ciência de um modo geral, vem apresentar uma valorização do ser humano como objeto a ser manipulado. Mas, diante desta, podemos dizer, catástrofe, em que as pessoas estão adquirindo esta doença, que é o coronavírus,
nós vemos que as pessoas ficam mais vulneráveis. E a partir disso, gera-se no coração de cada uma delas um espírito de solidariedade também. E nós precisamos concentrar melhor no nosso olhar para o sentido da nossa vida. Porque essas doenças, elas, não só a questão do coronavírus, como também da dengue e de outros tipos de gripe, revela para nós o cuidado que precisamos ter também com nossa saúde, para que possamos ter uma melhor imunidade. E veja, a primeira carta de Pedro, com essa passagem primeira aqui, vem nos ajudar nesse elemento. Outro ponto interessante para que possamos olhar também, aqui no capítulo 1, do versículo 3 ao 12, destaco alguns apontamentos para nos ajudar em nossa reflexão. A primeira coisa que eu destacaria aqui desta parte é o seguinte: o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia nos fez renascer para uma esperança viva, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só que interessante a tradução aqui apresentada. Nos fez renascer para uma esperança viva. É isso que deve alimentar o nosso coração frente à crise mundial que estamos vivendo. A esperança, o melhor cuidado não só para cuidar do nosso corpo, mas cuidar das pessoas ao nosso redor também. E assim conseguiremos enfrentar com maior qualidade de vida diante da crise que vivemos no mundo. Crise esta como consequência das más ações do ser humano. E veja, outro ponto que se abre a partir desse desenvolvimento do versículo 3 é que no decorrer dessa passagem do 3 até o 12, nós vemos toda uma explicação do sentido do amor, do sentido do profetizar, da ação inclusive do Espírito, em que aparece no versículo 11, no qual o texto diz: indagando a que tempo e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo presente neles, pré-anunciando os sofrimentos que se abateriam sobre Cristo e depois desses a glória. A glória a partir da experiência do sofrimento. Depois, outra passagem significativa que temos aqui nessa nossa primeira parte do capítulo 1, é do versículo 13 até o 21, em que nós vemos a vocação à santidade. E olha só o que apresenta sobre a questão da vocação à santidade. Destacaria aqui as seguintes passagens para a nossa análise. Primeiramente, o versículo 13. Por isso, com vossa mente preparada para agir e sóbrios, colocai vossa esperança totalmente na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Depois, o versículo 15 a 16. Mas como o santo que vos chamou, sede santos em todo o comportamento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E o outro versículo-chave é a segunda parte do versículo 17, em que traz: comportai-vos com temor no tempo de vosso exílio.
Ou seja, em tempos de perseguição, faz-se necessário o recolhimento para refletir sobre a noção da santidade. A santidade como meio de melhor imitar o Mestre. E esse Mestre que podemos imitar, precisamos tomar a consciência que envolve toda a nossa ética cristã. Tal como aparece aqui no versículo 15, ao afirmar: sede santos em todo o comportamento. Abrindo um parênteses, este final de semana eu estive lá em Itaici ajudando no retiro, e o retiro para leigos de quarta etapa, em que nós refletíamos a dimensão da paixão e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi justamente o relato da última ceia, em que os discípulos estavam preocupados porque era a última ceia que eles teriam ali com o Mestre. Imaginem a preocupação que esses discípulos estavam e no interior deles aquele desejo ardente de querer participar daquela última ceia junto com Jesus. Foi uma experiência muito interessante em termos de fé. Tivemos a presença de 12 leigos e com certeza fazer uma experiência de mergulho no retiro faz com que o nosso coração se transforme. Não se transforma apenas uma parte, é todo o nosso ser. Agora, voltando aqui à análise do texto, outra passagem em que podemos também olhar para análise é o versículo 22, aqui até o versículo 25. Poderíamos colocar como título para essa passagem Amor Fraterno. Quais destaques eu dou aqui? Primeiramente para o versículo 22, que apresenta: tendo purificado vossas vidas na obediência à verdade, para viver um amor fraterno sincero, amai-vos uns aos outros intensamente e de coração puro. Amar-vos uns aos outros intensamente e de coração puro. Em outras palavras, precisamos desenvolver uma ética do amor. Eis um campo de pesquisa que pode se abrir aqui diante da nossa primeira carta de Pedro. A ética do amor pautada na fé cristã. Depois, no capítulo 2, do versículo 1 até o 10, nós vemos uma continuidade sobre essa questão da vida cristã e levando em conta a dignidade e missão da comunidade. Para isso, destacaria primeiramente o versículo 4 e 5. Vejamos lá o que diz estes versículos. Aproximando-vos dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Também vós, como pedras viventes ou pedras vivas, sois edificados como uma casa espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí, toda essa perícope se centraliza na figura de Cristo. E diante da figura de Cristo, a importância da nossa atuação como pedras vivas.
Ou seja, nós, mesmo diante da crise que vivemos, do medo que pode passar também dentro do nosso coração, não podemos perder a esperança. Porque é a esperança que alimentará o nosso coração para enfrentar a crise. E a esperança se dá através do quê? Da oração. A oração é a ocasião desse encontro com o nosso amado e amigo Jesus Cristo. Então, a tarefa que poderíamos desenvolver a partir dessa nossa aula de hoje, aqui do dia 16 de março, é escolher uma dessas passagens, né, que depois será colocada várias passagens aqui dessa primeiro capítulo da 1 Pedro, com o segundo capítulo aqui, e você escolhe uma dessas passagens para você fazer um breve comentário, levando em conta a ideia central. Espero que esta nossa reflexão possa ajudar na leitura tanto do material que elaborei para vocês, como também a explicação dada aqui de algumas perícopes aí da nossa 1 Pedro. Na nossa próxima aula, daremos continuidade com o capítulo 2 aí da 1 Pedro, do versículo 11 em diante. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos e boa semana!